Fala aí galera, eu soltei e temos spoilers, não só de nova coleção, mas de uma banlist. Será? Talvez? Eu não sei. Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho, meus amigos, o spoiler que saiu com relação às cartas da Quarter Century Stampede, né? Que é a próxima coleção que vai dropar pra gente aqui no TCG, que vai ser lançada daqui a poucos dias, tá? Se eu não me engano, tá marcada pra lançar no dia 11 de abril. Então, daqui a pouco vai sair essa coleção Quarter Century, que já tem promessa de cartas bem interessante. A coleção de Quarter Century é aquela coleção que fode a vida do lojista, mas que é muito boa pro público no geral. E eu tô feliz porque eu posso pegar algumas cartinhas que eu não tinha a oportunidade de pegar antes, mais ou menos o que você vai pensar, porque como é uma coleção que tem N raridades diferentes, acaba que a carta que você quer com certeza vai ficar acessível de algum ponto com uma raridade baixa. Então, essa é a expectativa. Então a gente sempre fica imaginando o que pode vir e tal, lembrando que cartas novas, elas tendem a ser meio imune com relação ao reprint, né? Porque imagina, se você teve no ano passado Rage of the Abyss, foi lançado Azamina, Rage of the Abyss, foi lançado Fualos. Essas cartas estão imunes a ter um reprint, pelo menos no começo do ano. Por quê? Porque tem a Mega Team, e a Mega Team geralmente é quem vai reprintar as cartas da coleção passada. Então, cartas de Main Collection da temporada tendem a ser imunes com relação ao reprint. Mas não é exatamente o que vai acontecer. Então hoje vamos comentar um pouquinho sobre a coleção da Quarter Century Stampede e como isso pode dar um spoiler pra gente do que pode acontecer na banlist. Eu vou dar uma golada no café aqui, ó. E vocês já vão entender do que eu tô querendo falar, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPCards. Acesse mypcards.com.br. Se você quiser vender as suas cartas, vende suas cartas, põe lá, alguém vai comprar e você vai ser muito feliz para ter o seu dinheiro de volta, poder comprar mais cartas, para poder se frustrar na vida, para poder achar que você vai ter um pingo de felicidade jogando Yu-Gi-Oh! Com cartas novas, mas você vai perceber que nada disso importa e que você vai ficar puto, que você vai perder todos os jogos e que você vai achar, isso eu quero divertido antes, agora não é mais. Mas a carta é nova, e aí depois você vai colocar pra vender de novo, e depois você vai vender, e você vai comprar carta nova, você vai ficar feliz, você vai ficar triste, você vai vender e... Mas quando chegar na parte de comprar, você vai usar o meu cupom TECHAROVIT, que serve pra você ter R$20 de desconto para compras acima de R$100 em primeira compra que você tiver no site, tá? Na primeira compra usa esse cupom aqui, ó, você ganha R$20 de desconto para compra acima de R$100. Se você for lojista recorrente na plataforma, você também ganha esse cupom aqui, certo? Então acesse mypcards.com.br e compra ou venda suas cartas e vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, só pra gente poder passar por alguns spoilers que foram dados no decorrer do tempo, a gente tem o spoiler que foi anunciado lá atrás, ó, esse aqui é um post da Red 4 Duel de 12 de dezembro, tá? Onde tinha o Miscelanosaurus, o Masterpiece, a Lady Labyrinth, nós temos esse bicho amarelo aqui, muito necessário para a comunidade esse reprint aqui, o Cross Crusader, o Salamangreat Raging Phoenix. Esse aqui é pedrada, tá? Pedrada, pedrada. Porque o Raging Phoenix veio numa daquelas coleções especiais de meio de ano, em que a coleção era toda uma bosta, né? Que veio também o Volcanic e veio também o Batting Box. Olha a relevância das cartas que foram lançadas nessa coleção especial, em que tinha cartas de Salamangreat, cartas novas, dentre elas o Salamangreat of Fire e também o Raging Phoenix, que eram praticamente as únicas coisas boas dessa coleção. O que acontece com essas cartas? Elas ficam cara pra cacete, é um deck que não é meta. O Raging Phoenix ainda teve slot competitivo no uso dentro do Snake Eye e no Fire King, mas ainda assim é uma carta que puta que pariu, maluco, cara demais e não devia ser assim. Bom, hoje em dia ela até deu uma diminuída, mas ainda assim é uma carta cara, e ter o reprint dele na Stampede, ó, muito bom. Finalmente eu posso comprar um Raging Phoenix pra pôr no meu Salamangreat, tá? Poggers, queria que tivesse o Fire, mas eu acho que o Fire não tem. Mas nós temos aqui também o Infinity, o Cyber Dragon Infinity, né? Valeu, Cristron. Temos também a Dragon Maid Chamber. O último reprint da Chamber foi na última Gold que foi lançada, né? Aquela Gold que reprintou quase todos os Elvish, que veio o Toon, se eu não me engano foi essa Gold, né? Enfim, e aí teve também o reprint da Chamber, mas o preço também não melhorou muito não. E já faz um tempo de lá pra cá, né? Que se eu não me engano isso era 2021 mesmo, né? Janeiro de 21, se eu não me engano. Enfim, então... Ou era 22? 22, era 22, com certeza era janeiro de 22. Enfim, então... bom reprint. Mas o Multi-Arm Fualos aqui é a pica grossa, né? A gente já sabe disso tem um tempo, tá? Não é novidade que eu tô mostrando, mas o Fualos vai chegar nessa Stampede. Então, a partir de 11 de abril, você vai poder ter... Quer dizer,
provavelmente a partir de 11 de maio, porque vai atrasar com certeza a coleção aqui, você vai poder ter o Fualos pra você, certo? Fualos que você vai comprar o trio de super, espero que num preço acessível, mas esse é o grande carro-chefe da Stampede, né, que a gente tava esperando, que é esse Fualos. Então, muito forte. Agora, nós temos aqui uns outros reprints que eles foram colocando, né, com relação às cartas de nostalgia. Tem que tá vindo o Medro, né, do Noble Knights, tem um Zaborg aqui aleatório, Exceed Universe, Gozemet tá 1 ou tá banida, não lembro. Bom, nós temos mais cartas aqui, ó, o Zemiate, do Wind Up, o Olho de Timaios, Mago Negro em Arte Feia, a Earth, né, a menina, esqueci, isso aqui é pra formato alternativo, né, de nostalgia e tal. Nós também temos a revelação de artes alternativas para algumas cartas, como o Nibas, como o Effect Veiler, como o Access Code e também o Zeus, como eu mostrei pra você nesse vídeo aqui em cima, ó, que a arte alternativa é um caminho muito bom pro Yu-Gi-Oh! Se for levado a ferro e fogo, né? Mas a ferro e fogo, olha, ferro e fogo. Mas o que importa pra gente de verdade é acompanharmos o spoiler que teve da coleção, né? Então agora sim eu vou trocar aqui pra tela da Yu-Gi-Oh! Meta, pra gente poder acompanhar um pouquinho do spoiler que nós tivemos com N cartas a mais. Mas não são todas as cartas, ainda tem cartas a serem reveladas, tá? Mas aqui a gente já tem um bom vislumbre com relação às coisas que virão. E aí vocês vão colar comigo pra vocês verem se isso era uma demanda do mercado com relação a reprints ou se não era, né? A Lady, eu fui tentar pegar aqui um monte de carta, bicho, onde eu fui colocar aqui pra gente dar uma olhada, e eu acho que a Lady eu não pesquisei. Eu pesquisei o Big Welcome, mas a Lady eu não pesquisei. Mas salvo engano, a gente pesquisa agora, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui que eu coloquei na MAIP. Eu vou pegar aqui, ó, Labyrinth. Agora, como é que é o nome dela? Labyrinth. Puta que pariu, cara. Qual que é o nome dela? É Lady Labyrinth of the Silver Castle. Ô, meu pai. Tá. Então, ela não é cara não, foda-se. Então isso aqui é um reprint, mas o que vem nela de legal é arte alternativa, né? Então tem arte alternativa pra Lady. Magia, cara. O Dragon Master Magia. Tem um ano, né, que o Magia foi printado dentro do TCG na coleção de Battle of Legends, se eu não me engano, né? Aquela mesma que veio o Phantom e o Bell. Posso estar errado, mas foi por ali que ele foi lançado. E agora tá tendo reprint dele pra você, jogador de Blue Eyes, poder usar. Um reprint em uma hora boa. Porque o estudo foi lançado há pouco mais de um mês, né? E agora tá tendo reprint do Magia. É interessante, muito, muito bom, tá? Tem cartas de Voltwin, tem o Got aqui, né? O Peixoso, podia ter mais, mas enfim. Esse cara é engraçado, o Gaius, deixa eu ver se eu pesquisei ele em algum lugar. O Dragon Magia, por exemplo, fui tentar dar uma olhada nos preços dele. Até que eu achei que... Ih, rapaz, não tem um Dragon Magia em português, olha só. Em inglês, TCG, só tem Dragon Magia no OCG. E todo Dragon Magia, ó, mesmo carta do OCG, caro. Tá? Eu não sei quanto tá ele no TCG de verdade, porque ele é uma carta Quarter Century que só existe em uma coleção, e ele veio como raridade Quarter Century. Foi uma parada dessa, né, se eu não estiver enganado. Deixa eu procurar aqui, mano. Magia. Dragon Magia, porque aí a gente vai tentando olhar paralelos, né, com relação às cartas que já tem e o reprint dela. É Master Magia, né? Master Magia. Vamos dar uma olhada aqui se tem print dele. Puta merda, não tem print em lugar nenhum. Não tem como saber. Então, assim, o print do Magia é incrível pro jogador de Blue Eyes, tá? Incrível, o reprint dele no caso, né? Gaius, carta boa de se vir aqui. Mas, opa, tem um Fiendsmith DGE aqui. O que é interessante, mas o que importa de verdade é o Fiendsmith Engraver, tá? O Fiendsmith Engraver. Eu não sei se você tá ligado, mas o Engraver, essa cartinha aqui, ó, ainda tá... Ele só tem um print, né, de Infinity Forbidden. Infinity Forbidden é a coleção de... maio, certo? Do ano passado, se eu não estiver enganado. Coleção de maio, mano. Maio do ano passado. Então já vai fazer um ano agora. E não é carta da Team do ano passado, né? Era a carta da Team desse ano, se eu não me engano. Mas eles anteciparam e fizeram agora o reprint dele. Eu não sei se você viu meu vídeo falando de palpite de banlist, mas a gente sempre tá puxando um pouco o freio na hora de comentar sobre os reprints que podem... os hits que podem acontecer na banlist em volta do Fiendsmith. E esses hits sempre são levando em consideração que ainda não foi reprintado os Fiendsmith.
e eles têm que ser reprintados pra Konami ter um dinheiro pra aí sim valer a pena eles mexerem, ou pelo menos pra gente conjecturar que eles vão mexer de verdade na engine. Isso aqui coloca pra mim algumas questões, tá? Eu fiz um palpite no meu vídeo Banlist comentando que o Engrave poderia ir a 1, mas isso acaba não fazendo nenhum sentido com relação à falta de reprints pra essa carta, sendo que ele é a carta cara. E quando esse tipo de coisa tende a acontecer, a Konami tende a mexer no que tem raridade menor. Então ela vai mexendo em volta pra tentar hitar e não mexer no que de fato vale dinheiro. Não é a engine toda que vale dinheiro, é porque o Engrave é a carta que vale dinheiro. E se você coloca o Engraver a 1, tem que continuar existindo a Moon pra continuar vendendo. Se você bane a Moon, por exemplo, o Engraver tem que estar a 3 pra ter mais cópias, mais chance de vir na mão e mais necessidade de se ter mais cópias de Engraver, né? A partir do momento que ele é a carta de raridade alta, que não teve reprint e por isso não pode dar lista na coleção, no arquétipo específico, então não faz sentido imaginar que ele tá indo a 1, como eu falei lá no meu vídeo de palpites de Banlist, né? Só que, tendo reprint agora, isso muda um pouco de figura. Porque agora dá pra ter mais confiança de que alguma coisa vai acontecer com o Engrave em específico. Se, assim, não que o Fiendsmith seja um câncer no formato, tá, gente? Eu sei que todo mundo que acompanha o jogo aí acaba tendo raiva dessa engine, porque ela é uma engine que você coloca em todo o deck. Ah, eu vou ver aqui um profile de um deck, sei lá, um Cloud, eu não sei nem se existe esse deck, né? Qualquer deck de merda aí. Vamos ver o que esse deck faz. Ah, engine de Fiendsmith no profile do cara. Sempre tem essa porra. E joga em todo deck. E é uma engine muito boa pra não se usar caso você possa comprar, né? É óbvio. Mas eu sei que todo mundo fica puto por causa disso. Porque engessa a forma em que o jogo é jogado. Se o argumento é só esse, que ele engessa as decklists, eu concordo. Mas que o Fiendsmith é cancerígeno pro jogo, isso não é, tá, gente? Não é. Sem falar que a alta usabilidade dele faz com que tenham muitos bichos. E muitos bichos acabam sendo um bom grind de jogo, de que você come as cartas de Fiendsmith de fato, né? Então não é ruim pro jogo no geral ter o Fiendsmith jogando, né? Ter o Fiendsmith no jogo. Em questão de gameplay mesmo, eu sei que questão de engessamento é uma merda e eu não gosto desse engessamento. Mas em questão de jogabilidade, não é problemático o Fiendsmith tá aqui, sabe? Então não é de verdade uma prioridade absurda você banir o Fiendsmith, esse tipo de coisa. É justamente porque ele não é o problema do formato, sabe? Então, eu sei que todo mundo odeia a engine e tal, mas, enfim, entenda isso. E é o que a Konami vai levar em consideração para poder mexer nas cartas. Quer dizer, junto com o fator comercial em volta da carta. Caralho. Puta que pariu. Mais um? Então, pelo menos isso aqui diz pra gente que alguma coisa vai acontecer com o Fiendsmith, tá? Com certeza, porque agora eles vão tomar a lista. Eu vi, se eu não me engano, o Rash tinha comentado que a banlist ia acontecer no ICS que rola no meio desse mês, né? Se eu não estiver enganado. O Stampede lança dia 11. Eu já começo a achar que isso vai ser mais adiado ainda. E talvez essa banlist venha lá por meados do dia 20. Depois do dia 20 de abril, que é pra dar um tempinho mínimo do reprint rodar. Mas esse reprint que você vai ter aqui do Engrave, você vai usar só um no teu deck, mano. Porque ele vai ser limitado. Talvez ele não seja limitado, mas talvez o Tract vai ser mexido, vai ser colocado a 1. E eu queria que pelo menos o Paradise fosse banido, né? Porque eu acho tudo muito de graça. Apesar de eu estar dizendo aqui que não é necessariamente cancerígeno pro jogo Fiendsmith existir, eu acho que ser tudo tão de graça também é muito ruim. E a interação do Paradise é meio que de graça, né? Depois que a engine de Fiendsmith começou a rodar, e disso eu não gosto. Então, pelo menos o Paradise, se eles forem manter o DJ, eles podem acabar fazendo o seguinte: banir o Paradise. Banir o Paradise, eu sei que é meio merda, mas fazer o quê? Além de banir o Paradise, eles poderiam colocar o Tract A1, eles colocarem o Caesar banido também, né? Pra deixar de interação que esse deck faz apenas o DJ. Apenas o DJ, e aí, mas continua existindo Moon? Mano, eles vão querer vender, entende? Porque aliado ao reprint e ter essa desamarra com relação a agora vai ter hit nessa carta. Além disso, tem também um fator de que agora eu quero vender de verdade essa carta. E provavelmente a Konami, sentindo a temperatura do formato competitivo, eles devem entender essa questão que eu falei pra vocês também. De que não é o maior problema do mundo Fiendsmith existir no jogo, sabe? Apesar de que lá no OCG eles mexeram, né? E mexeram e não demorou tanto não. Mas enfim, talvez o Engrave acaba sendo mexendo também. Mas eu acho que aí a Moon continua no jogo. O Engrave indo a 2 ou a 1. O Tract indo a 1. O Paradise sendo banido e o Caesar sendo banido, por exemplo, seriam hits que daria pra aceitar, vai. Enfim. Mas você vai poder ter Fiendsmith no teu deck. Só que eu não sei quanto que tá custando a Lágrima, né? Porque aí eu acho que a Lágrima é
cara, certo? Não é cara, não. Quer dizer, cara, mas não é tão cara. E o Tract? O Tract é caro? Fiendsmith Tract. Ah, o Tract é meio carinho, hein? É meio carinho. Mas daqui a pouco vai ficar um e você só vai precisar de um também. Então talvez seja uma parada aí, né? Que role. Então, beleza, mano. O principal foco aqui acaba sendo o Fiendsmith, né? Porque eu acho que isso é revelador pra gente com relação às coisas que podem acontecer. Agora você começa a esperar a Banlist de um jeito diferente, tá? Mas enfim. Mas outra coisa que eu achei muito boa dessa coleção é justamente aquela carta que eu coloquei ali na tela sem querer, ó. Seventh Ascension. O Ascension é muito legal de ter reprint, tá? Esse aqui é o Ascension, se você não conhece essa carta, né? Tem aqui na versão em português dentro da Mype, R$150. Eu não sei se era assim que tava antes, mas agora tá. R$150. Se você não tá ligado, tem a Seventh Tachyon. E deixa eu ver se já tem aqui, né? Tem a Seventh Tachyon, que é essa carta, que ela é muito interessante em vários decks diferentes. Foi lançada recentemente, né? Como Secret, obviamente, como sendo a carta boa da Maze of Master. E é uma carta de R$340, mano. Olha que doideira. Carta mais barata dentro da Mype, R$340. E ela é Seventh. Então você acaba pegando Seventh Ascension, que tem na decklist, que serve pra você buscar o Seventh Tachyon, tá? Então se você tem essa carta aqui pra usar, o Ascension é uma carta a mais que você usa, porque a Ascension pega o Tachyon e o Tachyon pega o monstro que você quer. Você tem um maior número de cartas que podem ser usadas pra poder buscar as cartas que você precisa. Fica uma merda contra draw, mas enfim, talvez valha a pena depender do formato. E ter o reprint da Ascension aqui é bem interessante, porque teve o lançamento do Tachyon e aí o reprint do Ascension. Então esse preço aqui vai cair basicamente do jeito que tá, você gasta dinheiro no Tachyon e no Ascension, o que não é justo. Então agora você vai passar a gastar dinheiro só no Tachyon, o que também não é justo, mas é pelo menos mais acessível. Então o reprint do Ascension é bem interessante, tá? O reprint do Metatronus também eu gostei. Apesar de que o Metatronus, ele só tem uma coleção, né, que é também no Legends of Destruction, mesma coleção que o Fiendsmith, e não é lá tão caro assim, mas ter reprint dela vai deixar ela bem mais acessível, o que particularmente eu gosto, né. Além disso, nós temos o reprint aqui de uma coisa que particularmente meu Deus, aquece o meu coração, que é o reprint dessa carta aqui, ó. O Bon Pari, o Memento Bon Pari, e também tem o Memento Bruxa. Cadê a bruxa? Aqui, ó, a Memento Bruxa. O reprint dessas cartas é muito bom, cara. Eu coloquei aqui na Mype as cartas Memento só pra você dar uma olhada, porque o Memento é um deck de merda, né? Ele veio ali no Violent Smasher, se não estiver enganado. Exato. E mano, ele é um deck de merda no sentido competitivo mesmo, né? Não é um deck que você vê ganhando, ele topa um torneio aqui ou ali, mas muito raro mesmo. E como que esse deck pode ser tão caro, velho? Pode ser tão caro, não é nem deck que tem esportes competitivos e tal, mas ele é realmente muito caro. E aqui eu tô pegando exemplos, né, onde nós temos aqui, ó, o Bon Pari e a Bruxa, e eu nem sabia que o Chuchuco custava tão caro. Pelo menos você usa só um, mas esses dois aqui, eles são uma desgraça, porque é tree-off de cada um, é consistência. Esse cara aqui, ele é vital. Sem ele, as coisas não funcionam direito. Então tem que ter o Chuchuco, tá? Tem que ter o Chuchuco custando R$140. Mas tudo bem, porque é só um. Agora, quando você tem cartas de consistência que tem que ter tree-off de cada uma delas, ai, o bagulho fica sinistro, cara. Porque o Bon Pari custa esse preço e você não vai encontrar nenhum... Ah, eu ia falar que você não ia encontrar nenhum filho da puta que tivesse tree-off dela pra você poder comprar, tá ligado? Ia ser um 130, outro de 150 e outro de 170, pagando um frete pra cada um deles, aí não faz sentido nenhum de você comprar. Mas aqui tem até, né? Mas enfim, o Bon Pari é 130 a unidade e tendo a Bruxa também a 130 a unidade. Assim, cara, é pra desanimar qualquer arrombado que quer jogar de Memento. Então, tem o reprint dele aqui na Stampede, pra quem quer montar um deck novo de Memento e tal. É muito bom, cara, muito bom. Então, talvez o Memento de 700, 800 reais, que é o preço do deck, que se você for olhar na Shadow, é isso que você vai encontrar, mas talvez o preço do deck em si acabe baixando pra caralho, você vai acabar pagando 300 pila em um deck de Memento, que pra pagar esse preço em um deck eu aceito, tá? De ter 300 pila em um deck que não é competitivo, que eu não vou usar pra competir e tal, mas que é um deck bom que eu gosto. Então, assim, talvez pagar 300 pila em um deck de Memento seja algo aceitável, porque só o Chuchu custando 150, os outros 150 das outras cartas, que você vai ter reunido em algum lugar de alguém que tá vendendo pra você, eu acho tranquilo. Mas, enfim, muito bom esse reprint. Nós temos reprints aqui, cara, de Vanquish, né? Que é o Vanquish Pantera mostrando a Shota e também o Mad Love, mas não tem do Raisin, o que é chato, tá? Não tem reprint do Raisin, é bem chato, mas enfim. Além disso, ó, tem um reprint do Abyss Pike, que é uma carta engraçada, porque o Pike é uma carta bem antiga, mas ele tem poucos prints, olha só.
Mas esses poucos prints, agora que o Mermeio é um deck do competitivo do jogo e teve muitos reprints, o vagabundo aumenta o preço, tá ligado? Abyss Rising, sabe de quando que é a Abyss Rising, essa coleção que tem esse Mermeio aqui, custando R$50 a unidade? O Abyss Rising é uma carta do final de outubro de 2012, meu amigo, 2012. E essa carta aqui, ó, Pike Super de Abyss Rising, que é uma coleção de 2012, tá custando R$50 a unidade. E esse cara aqui tá vendendo a 70 e é uma carta rara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. Olha essa porra. Tem aqui essa outra carta que é um reprint, ó, em um OTS Pack, Astral Pack. Meu Deus, Astral Pack, isso nem existe mais. Olha o preço disso, cara, assim, é revoltante olhar pra esse Pike aqui, tá? Finalmente essa desgraça aqui teve reprint. E aí é foda, né? Porque ao mesmo tempo que eu entendo o fato de pessoas reclamando porque essas coleções aqui podia ter... O que os lojistas reclamam, né? Que podia ter reprint. O problema não é ter reprint das cartas. O problema é ter reprint da carta em múltiplas raridades. Porque imagina, o que é bom de se ter no jogo é que tenham cartas com valores que se mantêm. Mas isso não significa que você não possa ter essas cartas em raridades menores, entendeu? Então, se lança uma carta na coleção do Fiendsmith Engraver ali, né? Na coleção de Infinity Forbidden, e ele é um Secret boladão, o reprint não pode vir Secret, tem que vir menor e não em raridade maior. Ele tem que vir em raridade menor. Aí eles reprintam como sendo um Super ou como sendo um Ultra e você pode comprar com um preço menor. Mas a carta Secret mantém o preço dela, pelo menos, sabe? Então o lojista pode ter essa carta para vender. O mesmo vale para reprints no geral. Então o que eles reclamam é isso. A quarta Century reprint em todas as raridades, inclusive em raridade que a carta já existia. O que, imagina que se tem um Fiendsmith Engraver Secret e o reprint da Stampede agora coloca outro reprint Secret, o reprint Secret da coleção primária dela não vale mais nada. Porque agora já tem um outro reprint Secret, tá ligado? Então é isso. Se fosse um reprint só Super, beleza, o vendedor não ficaria tão puto. Mas como tá vindo numa coleção de Quarter Century Festival, eles reclamam. Mas ao mesmo tempo, quando o comprador vê esse tipo de coisa aqui, ele fica puto, tá ligado? O comprador vê isso aqui e fala: pau no teu cu, lojista. Vai te fuder, qualquer chance de botar no meu rabo você tá botando, meu amigo. Então que você se foda. É isso que a galera pensa, tá ligado? Porque agora o Pike vai custar 50 centavos e essas cartas aqui o cara vai enfiar no cu. E tomara que ele coloque um azeite antes. Esses que estão vendendo essas cartas aqui, né? Enfim. Mas eu entendo a reclamação dos reprints serem meio exagerado, tá? Não que reprint é exagerado, mas o reprint na mesma coleção das cartas que já existem, tirando o valor das cartas que o cara já tem. Isso sim é escroto. O que eu quero é ter a carta. Eu não quero ter a carta na raridade em que ela foi lançada inicialmente, entende? É isso que a Konami tinha que focar. O reprint é importante, tem que dar o reprint pra mim. Só que as cartas que a galera tem, mano, que eles conseguiram antes e estão vendendo, elas têm que manter valor. Essa é a questão, né? Então, o reprint eu quero ter? Quero. Tem que ser Secret igual? Não precisa, tá? Eu quero comprar o reprint, então, meu amigo, paga mais barato, mas tem uma raridade menor. Esse que é o ponto, né? Mas, vamos lá, cartas interessantes também aqui que foram anunciadas, né? Nós temos aqui o Crimson Dragon. Crimson Dragon, carta interessante também. Tem o Adus the Gold aqui, ó. O Adus the Gold também é interessante. Eu não sabia que ele tinha tanto reprint, ó, mas ele tem, se eu não me engano, ele veio... qual foi a coleção que ele veio? Essa aqui, ó, Destiny Immortals. Eu acho que foi aqui que ele foi lançado, né? Isso aqui é um Structure Deck? Legendary Duelist Season 3. Brothers of Legend, caralho. Ah, tá, é verdade. Essa aqui é a primeira coleção que ele foi lançado, ó, que é onde veio o Malicious Bane também, né? Eu lembro quando lançou essa coleção. E aí, essa Brothers of Legend é de 2021 ou 2, é por aí, né? E aí eles reprintaram o Gold, agora essa coleção eu não sei qual é. Mas ainda assim, como vocês podem ver, tá meio caro. Por quê? Porque ele é Light Fiend, não é porque ele é Hero, é porque ele é Light Fiend, é basicamente isso. Então agora eles... Quer dizer, eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas enfim. Mas tá tendo reprint agora e não é possível que agora não fique barato tendo 10 raridades pra você poder comprar. Mais um Ash Blossom, temos também aqui o Crimson Dragon, né? Eu vou tirar o Adus Gold aqui, ó. O Crimson Dragon também é uma carta bem cara e já teve reprint, ó. Veio aqui na Duelist Nexus, veio reprint na Mega Team e como vocês podem ver, o preço praticamente não diminui. Na verdade, o reprint aqui, ó, que veio em raridade maior, tá mais caro do que o print original, o que não faz nenhum sentido, né? Mas tudo bem. Então... o reprint no Crimson Dragon é muito bom e o Crimson Dragon também é usado para jogadores de Blue Eyes. Então o jogador de Blue Eyes pode ter o Crimson Dragon aí tranquilo. Além disso, nós temos mais reprints interessantes. Tem mais Ghost Ogre, beleza. Temos aqui cartas de Utopia, né, cara? Daqui a pouco chega reprint, chega cartas novas de Utopia. Eles estão lançando aqui, ó, o Onomatopoeia, ok? Tem as Spells também, né, que essa aqui é o Onomatopaira. E tem a outra Spell também, certo? Tem um HHH aqui, mas enfim, foda-se. Eu acho que tem a outra Spell, cara. Cadê ela? Eu não tô vendo a outra Spell, puta que pariu. Mas eu acho que tá aqui.
Acho que não, né? Mas enfim. Mas tem ela aqui, né? Pelo menos essa spell. Essa spell é aqui, descarta. Mande uma carta da mão pro cemitério. Essa carta é muito boa. Você descarta ela e pega 2 bichos do teu deck, né? E esse carinha aqui também ele já era barato, mas enfim. De que mais que tem que muda mercado, né? Transaction Rollback. Cara, rollback. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto que tá custando o rollback, né? Se a minha internet me ajudar. Rollback. Essa aqui, ó. 59,29. Já teve reprint na Mega Team custando 30 pila. Não tá caro não, mas enfim, ter o reprint dela é interessante também. Left Arm Offering, pra você poder buscar grama aí com mais qualidade, né? Tem mais um Black Rose, tem um Big Welcome, né? O Big Welcome eu coloquei aqui pra ver como é que era. Teve reprint em Mega Team de 2024, do ano passado, né? E ficou R$40 aqui o Big Welcome. Agora você vai ter um Labra enfiar 10 pila. O preço de cada Big Welcome, o que é muito bom. Então, Tem também o Typhoon, né? A carta do desespero, mas a carta do desespero é uma staple boa de se ter, então não necessariamente de se usar, mas de se ter com certeza você fica inseguro se não tiver o Typhoon, mas quando você tem você não usa, mas ainda assim é bom ter. Então 120 é o preço do Typhoon de Mega Team, tá? Ele veio em Agov não faz muito tempo, né? Age of Overlord, então não faz lá tanto tempo, é no final de 2023, né? Se não estiver enganado. Isso. E aí, na Mega Team 2024 já teve reprint dele de Typhoon. Tá tendo um reprint novo agora e esse reprint é muito bem-vindo, tá? Nesse momento agora, depois de ter tido reprint já na Mega Team pra uma carta. O Raging Phoenix é a carta que foi anunciada antes lá, que eu mostrei pra vocês, mas que... Pra vocês darem uma olhada no preço dele, mano, ó, tá 94 atualmente, mas eu lembro que pouco depois do lançamento dele, que é no meio de 23... Meio de 23, né? Posso estar errado, mas eu acho que é meio de 23. Ele custava 150 pila. Só que o Fire, né? O Salamangreat of Fire. O Fire também me preocupa, né? Porque, ele tá mais barato. Custando R$45 cada um. Interessante. Se eu for comprar um a 45, ou então pagar 100 aqui na dupla, já é muito mais do que eu achava que, já é muito menos do que eu achava que era. E tendo o reprint aqui do Raging Phoenix, dá pra fechar um deck de Salamangreat maneiro aí, tá? Então, enfim, um bom reprint do meu mano Raging Phoenix. Tem aqui o Foalos também, que esse é o preço médio de um Foalos, como vocês podem ver, tá? Mais de 300 pila. Nós temos aqui também o Chamber, né? Que eu tinha falado pra vocês que tinha tido reprint em uma Gold, ó. Na Eldorado, esse era o nome da Gold, Eldorado. 100 pila o preço dessa Chamber. Eu acho que eu ainda tenho a minha Chamber, ou eu vendi? Eu acho que eu vendi, cara. Eu acho que eu tirei a Chamber e na época tava custando R$40 cada uma. Eu acho que foi isso. Aí eu botei aqui na Mike, alguém foi lá e comprou rapidão. E aí esse print da Gold tá custando R$100 agora. Tudo bem que agora o preço vai derreter, porque tá vindo reprint na Stampede. Não é possível que agora ela não fique barata, né? Mas essa é uma carta que sempre foi cara. Daquele tipo de deck meio bosta, que é o Dragon Maid, que eventualmente tem um spot competitivo porque ela é dragão e tem deck de dragão que usa ela, como o Dragon Link, mas que sempre fica cara. Agora vai ficar barata antes do suporte novo de Dragon Maid chegar, o que é, ó, maravilhoso, porque daqui a pouco chega o suporte novo de Dragon Maid, que vocês lembram, né? Que vai existir de fato no TCG, e quando chegar a Chamber já vai custar troco de bala, o que é incrível. E as cartas de Labyrinth aqui pouco importa, né? Tem também toda uma pool aqui embaixo, ó, tem Mermeio, tem a Gund, o Erebus, Monarca, e tem uma pool de nostalgia, né, que eles colocaram aqui, a Brilliant Fusion. A Brilliant Fusion significa que ela vai voltar da banlist? Oh meu Deus, eu não sei, eu ouvi num post que colocaram lá dentro da Nexus dizendo que na última coleção também teve carta de nostalgia que estava banida, mas que saiu na Stampede, não era de formato alternativo muito antigo e também não voltou da banlist, né? A Brilliant Fusion vai voltar, eu não quero que ela volte, mano, eu acho que ela é uma power spell desnecessária, sabe? Jogar qualquer luz do deck pro cemitério pra ter o normal summon extra. E um bicho no campo, assim, sei lá, cara. Tudo bem que é o preço de um Garnet e tal, mas eu não gosto disso, não. Eu não queria que ela voltasse. Mas o G-Knight vai lançar daqui a pouco. Pode ser. Não vai ser catastrófico, eu imagino, tá? Se o Brilliant Fusion voltar pro jogo, mas eu sinceramente preferia que ela não voltasse. Mas vai ter reprint. O Galaxy Soldier já foi bem caro, hoje em dia já não é mais, né? Essa carta eu tenho, eu esperava que ela fosse cara, mas ela não é, infelizmente. Quis tentar vender caro, mas nunca consegui, porque felizmente não são tão trouxas quanto parecem. Tem o Delinquent Duo aqui, ó, que tá banido. Vai voltar? Não, Delinquent Duo é carta de formato alternativo bem antigo, né? Caesar, reprint agora. Não vai ser banido então. Tem uma versão de Blue Eyes aqui, sendo reprintada, e a de Mago Negro também. Eu não gosto dessas artes que eles fazem, ó, de Blue Eyes e Mago Negro, né? Mas enfim, tem o 101, o Poggers, Invocation já é parte do Nostalgia Pool, gente. Invocation foi lançado em 2017 no TCG, tá? Março de 2017 no TCG. Faz tempo.
Faz tempo. Moraltech 2014. E Moraltech era uma carta muito relevante pro jogo. Faz tempo. Ainda tem aqui cartas que não foi confirmada, mas que talvez lance, né? Essa aqui é boa, essa Draco Face Off, ok? Draco Face Off já foi a carta, talvez a carta mais forte do jogo e hoje em dia ninguém se importa, né? Impressionante. Mas tá aí, mano, é mais ou menos isso aí que eu queria comentar com vocês, né? Falar do spoiler dos reprints da coleção Stampede e alguns devaneios meus com relação a banlist. Parece que agora todo vídeo tem que ter meia hora, eu não tô entendendo porquê. Meu plano não era fazer isso, mas tá aí, eu fiz. E é basicamente isso, valeu, falou e até mais, meus amigos, e tchau!